Bom, pessoal, boa noite. Chegamos ao final do primeiro dia e gostaríamos de agradecer pela participação de vocês. Esperamos que vocês estejam aproveitando o evento e todas as funcionalidades, como os estandes, o networking, chats, sessões. Não esqueçam de acompanhar a Uquibar nas redes sociais para ficarem por dentro de tudo que acontece no mercado de capitais. E para encerrar o primeiro dia do evento, convidamos Samuel Pessoa, doutor em economia, chefe da pesquisa econômica da Julius Baer Family Office, pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia da FGV e colunista do jornal Folha de São Paulo. Ele vai conversar com Carlos Augusto Lopes, CEO e fundador da Uquibar, sobre a crise econômica produzida por uma pandemia. Aproveitem o painel para participar enviando suas dúvidas e nos vemos amanhã. Obrigado, Aline. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. É um prazer estar aqui. Hoje é o final do primeiro dia de uma maratona de 3 dias intensivos aí. E organizar um evento como o Uquibar Day requer muita energia e muito trabalho, mas também propicia momentos de alegria e de prazer. Um desses momentos de grande satisfação é quando a gente começa a conversar com os nossos convidados sobre conteúdo, né? Sobre temas que eles gostariam de abordar, temas que a gente traz para a discussão, e essa satisfação ela só aumenta quando a gente tem do outro lado alguém que a gente admira, né? É o caso, ou é o meu caso de hoje, quando eu tenho do outro lado um dos mais brilhantes economistas do país, Samuel Pessoa. Muito obrigado, boa noite, e eu te agradeço enormemente Você me causou um momento de alegria quando aceitou o convite e de grande satisfação quando a gente começou a falar sobre o que falar no Uquibar Day, né? E você, logo de começo, já me deu uma sinuca de bico aí, falando de 2 temas que eu tive que decidir entre um dos 2. Acabei escolhendo queria escutar os 2, mas não dá tempo, mas tive que escolher aquele que eu acredito está mais alinhado com o atual momento que a gente está vivendo, né? Então, bem-vindo, muito boa noite, e a palavra é sua para explicar para a gente os teus achados, que são absolutamente especiais, são únicos, a tua maneira de ver o mundo e a economia no país. Então, muito obrigado. E eu queria também aproveitar a oportunidade para agradecer outro economista brilhante, Mário Ribeiro, que sugeriu a sua participação no Uquibar Day e também fez a ponte aí para facilitar o nosso contato. Mário, muito obrigado. Eu sei que ele está nos assistindo hoje, então aproveito aqui para agradecer ele também. Samuel, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Carlos, pelo convite. Mário Ribeiro, grande amigo de FEA USP, obrigado pelo contato. É um prazer estar aqui nesse evento e poder compartilhar com vocês a visão que eu tenho dessa crise. Eu pensei em organizar a conversa nossa nos seguintes temas. Primeiro, dizer o que eu acho que é essa crise. O que essa crise produzida por uma epidemia tem de diferente das crises que a gente está mais acostumados. Depois, a gente discute os choques que essa crise gerou. Quais são os choques de preço. E, finalmente, a gente discute o padrão da recuperação em V que a gente está vendo, observando nas diversas economias do mundo. Com um olhar especial para a natureza da política fiscal. O que a política fiscal faz em crises, qual a importância dela, o que ela faz em crises dessa natureza. E eu gostaria de terminar com uma avaliação do que a gente espera nos próximos anos a partir dessa análise que eu vou fazer dessa crise. Se der tempo, discutir um pouquinho a conjuntura brasileira à luz da análise da crise que a gente vai fazer agora. Então, vamos começar do começo. Essa é uma crise muito diferente das crises tradicionais. A diferença é que essa crise é produzida por um fator exógeno
ao funcionamento do sistema econômico. Alguma coisa que apareceu, um vírus, de fora para dentro, e a economia tem que se haver, não só a economia, a sociedade tem que se haver com aquele vírus, e a crise econômica é uma consequência desse fato. As crises normalmente não são assim. Acho que as duas crises mais recentes que a gente tem na cabeça, uma é aquela crise, a grande crise financeira global de 2008, que teve o seu momento agudo com a falência do Banco Lehman Brothers, lá em setembro de 2008, e a outra é a grande crise brasileira, que começou lá no segundo trimestre de 2014 e terminou no quarto trimestre de 2016. Essas duas crises, elas são crises produzidas pelo próprio funcionamento da economia e pela própria escolha de política econômica, pela formulação de política econômica ao longo de muitos anos. No caso americano, nós tivemos, lá em meados dos anos 90, uma série de legislações novas que fez com que a qualidade na concessão de crédito, num ramo muito importante de crédito, hipotecas para baixa renda, ficasse muito ruim, ou seja, um problema regulatório, num segmento de crédito particularmente importante, gerou durante quase 2 décadas, acho que um pouco menos de 2 décadas, 1 década e meia, uma acumulação de ativos de má qualidade no balanço dos bancos, inclusive todo o sistema bancário europeu entrou na brincadeira. Quando o ciclo econômico virou, apareceu um buraco imenso no balanço dos bancos, o sistema financeiro mundial quebrou como não quebrava desde os anos 30. Essa crise, antes da crise, a economia está crescendo a uma velocidade um pouco mais rápida do que seria normal. Ou seja, a economia está anabolizada pelo próprio erro regulatório. Quando vem a crise, tem uma perda de produto, e essa perda é permanente, você não recupera mais. E quando a crise volta, a economia volta crescendo a uma taxa, em geral, um pouco inferior à taxa, à tendência que vigorava antes. Foi assim também na crise, lá no final do período petista, em que houve uma perda muito grande, pouco menos de 7%. Essa perda nunca foi recuperada, e após a crise a gente rodou uns 3 anos crescendo 1,5%, bem menos do que nós crescíamos antes. Em ambos os casos também, um elemento que agravou a crise, talvez mais dramático no Brasil, mais agudo no Brasil, mas também permanente na economia americana, foi uma crise política que dificultou uma política fiscal um pouco mais expansionista no momento que seria importante se as condições políticas e técnicas estivessem colocadas. Agora não. Agora a gente tem uma crise que foi produzida por esse vírus. Gera um fechamento da economia, uma perda muito abrupta de atividade, e a economia, a economia e a sociedade rapidamente se ajusta ao convívio com o vírus. Alguns setores muito melhores do que outros setores, alguns setores ficam muito mais danificados, evidentemente, aqueles setores cujo distanciamento social afeta mais o funcionamento normal deles, são muito prejudicados e estão prejudicados até agora, mas outros setores se ajustam perfeitamente, alguns setores, como a agropecuária, nem sente a crise. Então, tem uma enorme heterogeneidade e uma recuperação muito forte em V. Essa crise, no meu entender, ela não vai deixar marcas permanentes sobre a economia como um todo. Sabemos que alguns setores serão transformados permanentemente. Sabemos, por exemplo, que turismo corporativo vai diminuir pesadamente, porque as pessoas vão usar essa tecnologia que nós estamos usando. Aprendemos a usar essa tecnologia, trabalho doméstico vai continuar sendo utilizado intensamente, não tão intensamente quanto no auge da crise, mas quando normalizarmos, manteremos o trabalho doméstico e o comércio eletrônico continuará a ser usado. Provavelmente as pessoas passaram a ter o hábito de gostar de comer em casa chamando comida de fora, então talvez os restaurantes mantenham uma parte do serviço de entrega em domicílio que eles desenvolveram por conta da epidemia, assim, mas tem essas mudanças, elas são mais ou menos marginais. O meu ponto importante é que a economia
as economias vão voltar a trafegar sobre a mesma tendência que vigorava antes da crise, aproximadamente. E, nesse sentido, essa crise é diferente daquelas duas que eu mencionei. Eu não gosto de usar transparências, slides, esse tipo de coisa, mas vou colocar aqui uma única figura para a gente ver, que eu acho que auxilia. Olha, o que eu estou querendo dizer? Aqui eu coloquei a trajetória da economia americana, desde 2003 até 2022. Os dados tracejados aqui na ponta é a previsão para o desempenho da economia americana mediana do mercado da Bloomberg. Tá? Então, é o que as pessoas hoje acham que vai acontecer. Então, a gente vê primeiro aqui a grande crise financeira global. Note, e esse tracejado por cima, superior, é mais ou menos a tendência que vigorava antes. Eu não fiz nada matematicamente muito sofisticado. Tá? O ideal era colocar na escala logarítmica, estimar uma tendência. Eu simplesmente peguei uma reta aí e coloquei, mas dá para perceber perfeitamente bem. E o tracejado de baixo é a tendência que vigorou após a grande crise financeira global. Então, vocês veem que a grande crise financeira global produziu uma perda permanente de PIB, nunca mais se recuperou, e a tendência pós é ligeiramente menor do que a tendência prévia. Se eu fizesse exercício para o Brasil, a distância, a diferença entre as duas tendências, a inclinação, é ainda mais acentuada. E olha no período atual o que aconteceu. Uma perda brutal, uma queda brutal, é a crise mais curta da história americana. Essa crise durou 2 meses, março e abril. Em maio a economia já estava crescendo, e pela estimativa, ela já está muito próximo da tendência que vigorava pré-crise, e pela estimativa, pela mediana das expectativas de mercado, na virada desse ano para o próximo ano, ou no meio do primeiro semestre do próximo ano, a economia vai atingir a tendência que vigorava antes da crise. Então, é nesse sentido que eu digo que essa crise é uma crise que não deixa marcas mais importantes sobre o funcionamento da economia. Tá? Então, esse era o primeiro ponto que eu queria reter aqui para a gente levar para casa. Essa crise gerou 2 choques de preço muito fortes. Um deles muito maior do que o outro. Vamos começar falando do choque mais intenso. Veio o vírus, todo mundo ficou nas suas casas, e uma série de atividades que nós fazíamos fora de casa, nós passamos a fazer de dentro de casa. Trabalhar, os nossos filhos estudar, passamos a cozinhar muito mais, fazer todas as refeições dentro de casa, e assim sucessivamente. Foi necessário uma adequação do espaço doméstico a esse novo uso que passou a ser feito dele. As pessoas tiveram que comprar novos computadores, pequenas reformas para adequar os espaços, mobiliário, pequenas reformas significa material de construção civil, comprou-se muitos eletrodomésticos, a gente parou de ir ao cinema, ficou todo mundo vendo Netflix ou outros serviços desses de streaming, começou a ter demanda exagerada, filhos, pais, conflitos de gerações, compra uma segunda TV, tem que comprar bicicleta, muita gente comprando equipamento de ginástica porque não vai mais à academia, e assim sucessivamente. Quando eu falo isso, a gente pensa, pô, Samuel, mas isso é pouquinho, é uma demanda aqui, outra colar, isso mexe o mundo. O problema, gente, é que esta demanda por bens de consumo duráveis, principalmente, e alguns bens e material da construção civil, é uma demanda que aconteceu simultaneamente numa dimensão temporal e espacial. É no mesmo momento, em todo o mundo, em todo o espaço. É simultâneo no tempo e no espaço. Ora, se você tem um choque num país, a gente importa, exporta, se resolve com o comércio exterior. As economias são abertas. O mundo, o globo, não é aberto. A gente não vai importar ou exportar de Marte ou Vênus. A gente está numa economia fechada. Como a pandemia é pandemia, ela pegou o mundo todo, a gente presenciou uma restrição de oferta que nós não estávamos acostumados mais.
A gente bateu, a indústria do mundo todo começou a bombar, e aí, gente, não tem de onde importar. Então, falta chip, bate nas matérias-primas metálicas, que estão no início da cadeia de produção de toda a indústria de transformação. A indústria, bens de consumo durável, hoje esses bens são produzidos pelas cadeias globais de valor, significa que cada pedaço daquele bem, ou cada etapa do processo produtivo daquele bem, é executado em diferentes países. O design é feito num lugar, o software é feito no segundo lugar, a placa eletrônica num terceiro, a tela é num quarto, é montado num quinto lugar. Significa que, se tem muita demanda por bens de consumo durável, e se a indústria está aumentando muito a sua produção, tem muito comércio. Muito comércio, você usa intensivamente todas as infraestruturas associadas a comércio. Falta navio, falta frete, falta porto, falta chip. Então, esse choque de matérias-primas, que pegou todos os bens industriais, ele está batendo e ele está demorando muito mais do que se imaginava. Ele começou mais ou menos em maio, junho, julho do ano passado, e ele continua. Você pega o gráfico de tempo de espera para conseguir uma ordem, a satisfação de uma ordem de chip, continua aumentando. Pega o gráfico de tempo de espera de navios nos portos da Califórnia. Até estava caindo, a partir de julho voltou a subir. Deu a Delta na China, deu problemas nos portos chineses, veio bater aqui na Califórnia. Você pega gráfico, por exemplo, dado de tempo para ter a entrega do seu produto com os varejistas do Brasil, uma pesquisa que o FGV IBRE conduz mensalmente. Em geral, de 5% a 7% dos varejistas reportam algum problema com o fornecedor, alguma dificuldade, tempo de espera. Agora, bateu 25% em novembro, dezembro, é o maior valor da série disparado, caiu até uns 15% em junho, julho e agosto voltou a subir, está em 20 e poucos. Então, esses choques são no mundo todo, é no Brasil, no mundo todo, e eles estão durando muito tempo, muito mais tempo do que nós imaginávamos. Acho que vai devolver, vai ter uma compensação desses choques lá em meados do ano que vem. O segundo choque que veio associado a essa epidemia é que, como as economias ficaram fechadas, o setor de serviços se desorganizou, vários restaurantes fecharam, vários salões de beleza fecharam, as empresas transportadoras, as empresas de transporte aéreo de passageiros, elas reduziram seus voos, também reduziram os destinos que elas voam, elas devolveram os aviões para as montadoras, elas operam no regime de leasing, a oferta foi desorganizada. Agora que com a vacinação as economias estão reabrindo lentamente, a demanda está vindo junto. E aí não tem oferta para atender aquela demanda, aparece uma inflação desses serviços que foram muito atingidos. Essa inflação é transitória, no meu entender, porque as economias, os setores vão ser reconstituídos. Né? Uma questão importante microeconômica associada a essa crise exógena é que, pela crise ser exógena, a quebradeira que acontece, aquelas empresas... Primeiro, a crise é exógena, tem uma série de políticas públicas de sustentação e o número de falências é muito menor do que em crises com a mesma intensidade, mas por outros motivos. E aqueles setores que foram mais afetados, no meu entender, essa é a minha hipótese de trabalho, e acho que tudo que a gente viu até agora sugere que essa análise é correta, serão reconstituídos relativamente rapidamente. Por exemplo, um restaurante que fechou. Está lá o restaurante. Ele não fechou porque a comida era ruim, porque não tinha público, ou porque a cozinha era ruim, ou porque ele era mal gerido. Ele fechou porque tem um choque exógeno, que não tem nada a ver com ele, que durante alguns anos, 1 ano e meio, tornou o negócio dele inviável. Abre a economia, a demanda por aquele restaurante volta. Vai refazer o restaurante? Claro que vai. Tem uma perda patrimonial, que é aquele 1 ano e meio que o restaurante ficou fechado, que vai ser arcada pelo dono do restaurante, que não teve seu lucro, pelos funcionários que ficaram com menos salários do que ganhariam, pelo senhorio que aluga o salão, que ficou vários meses sem aluguel, eventualmente algum fornecedor que está com crédito a receber e não recebeu.
Então, tem uma perda patrimonial, essa perda vai ser negociada entre esses atores, mas não tem moral hazard, ninguém é culpado por aquilo, e se o negócio é rentável, é do interesse de todo mundo que o restaurante seja aberto. Todo mundo ganha reabrindo o restaurante. Então, vai ter uma negociação, a perda vai ser distribuída segundo os poderes de barganha e o restaurante vai ser refeito. Essa lógica se aplica para quase tudo, mas demora um tempo. Entre mentes, tem uma inflação, que é o segundo choque de preço, que é a inflação de serviços. A impressão que a gente tem com os dados até agora é que o primeiro choque de matérias-primas é muito mais intenso, extenso no tempo, do que o segundo choque. Há um terceiro choque que não está associado a essa epidemia, mas ocorreu simultâneo, que é o choque da doença que deu no rebanho suíno chinês em 2019. Em 2019, a suinocultura chinesa foi atacada pela gripe suína africana, 40% do rebanho suíno foi abatido. O ciclo produtivo, reprodutivo do suíno é rápido, né? Uma leitoa dá muitos leitõezinhos em cada prenhez dela e o tempo de gestação é curto. Então, esses 40% foram recompostos em 2020, uma parte em 2021, mas essa recomposição se fez com uma nova tecnologia. A doença se espalhou em 2019, principalmente naquelas pocilgas menos sofisticadas, com controle sanitário pior, o leitão de chiqueiro alimentado com restos de comida, lavagem, e se refez a produção em granjas muito modernas, com muito controle sanitário, leitão que é alimentado com ração animal. Ração animal é milho e soja. 40% do rebanho suíno chinês é 8% da produção de proteína animal de carne vermelha do mundo. 8%. Gente, tem esse problema, o mundo é meio pequeno para a China, né? Tudo que acontece na China acontece uma coisa lá, mexe com o mundo todo. A China é 20% da população mundial e já é 20% do PIB mundial aproximadamente. Então, de um ano para o outro, a demanda por soja e milho subiu aproximadamente uns 5, 6%. Eu não sei o número exato, mas a ordem de grandeza é essa. 5 a 6% de aumento de demanda após anos seguidos de guerra comercial que o Trump promoveu entre os Estados Unidos e a China. A China, retaliando, colocou, há anos atrás, uma sobretaxa na exportação americana para a China de grãos. Essa sobretaxa reduziu a rentabilidade da produção de grãos no meio oeste americano. A agricultura responde, quando a rentabilidade cai, usa menos fertilizante, menos defensivo agrícola, a produtividade cai. Anos seguidos de produtividade menor na produção de grãos no meio oeste americano reduziu os estoques. Ou seja, esse aumento de demanda ocorreu no momento em que os estoques estavam baixos. Ração cara significa que todo o ciclo, toda a cadeia produtiva de carne animal está mais cara, toda a cadeia produtiva dos laticínios está mais cara e a produção de ovos está mais cara. Isso é um choque brutal, afeta o mundo todo também, foi agravado este ano, porque São Pedro não ajudou aqui na América do Sul, no Brasil, no Centro-Oeste, o milho safrinha, que é a nossa safra mais importante de milho. O Brasil já é o segundo ou terceiro maior exportador de milho no mundo, quebrou em 30% a 40%, e São Pedro não está ajudando nos Estados Unidos. As últimas notícias é que a safra vai ser um pouco melhor do que os piores cenários de um mês atrás, então já tem uma notícia um pouco melhor, mas a partir de uma quantidade gigantesca de más notícias. Então, temos esse terceiro choque que afetou a economia num período da epidemia, apesar de não ser um choque produzido pela epidemia, mas é um choque que se sobrepõe a todos esses dois outros que eu mencionei. No nosso caso, em particular, tem um quarto choque importante, que é São Pedro não ajudou, pior estação seca dos últimos 91 anos, os lagos de usinas do Centro-Oeste e do Sudeste estão em condições muito ruins, né? Todos os reservatórios estão muito baixos e gerou um encarecimento imenso da energia elétrica esse ano. Então, realmente é uma quantidade de choques que ninguém pode reclamar dela, né? Inacreditável tantos choques todos juntos, e essa é a característica, e 2 desses choques estão diretamente associados à natureza dessa crise econômica produzida por esse agente externo. As economias todas elas voltaram em V, eu acabei
mostrando para vocês o gráfico da trajetória norte-americana, é um V com uma perna, a perna de queda é muito acentuada e a perna de subida é um pouco mais aberta, pode ser o símbolo da Nike também, cada pessoa faz aí o seu desenho. O que importa é que tudo sugere que as economias lá em 2022, outras mais atrasadas em 2023, já estarão sob a trajetória que é o prolongamento da tendência que vigorava antes da epidemia. Essa recuperação é uma recuperação muito heterogênea. Ela é heterogênea no sentido que alguns setores voltam muito rápido. Quais são os setores que voltam rápido? Agropecuária nem sentiu, serviços financeiros, seguradoras, serviços imobiliários, indústria de transformação e o comércio, por conta do comércio eletrônico. E outros serviços é o patinho feio, é o setor que mais está sofrendo e é o tamanho da nossa tragédia social. No Brasil, outros serviços respondem por 15% do PIB e por 33% do emprego, aproximadamente. Como que nós estamos hoje no Brasil? Outros serviços ainda estão 7,5% abaixo do nível pré-crise. E outros serviços da administração pública, essencialmente saúde e educação, estão 4,5% abaixo. A normalização desses dois setores ainda colocará 1,5 pontos percentuais no PIB. Então, ainda tem uma quantidade de crescimento para vir pela normalização das economias, que é mais ou menos da ordem de 1,5 pontos percentuais. Esse 1,5 ponto percentual provavelmente vai entrar no quarto trimestre ou no primeiro semestre do ano que vem. É isso que falta para a gente normalizar. Eu vejo que eu acabei ultrapassando. Não, eu ainda tenho um pouco. Não, deu meia hora. Eu ainda tenho um pouco para. Eu pensei, eu me desorganizei do tempo. Posso te interromper um minutinho, Samuel, só para te fazer uma consideração em cima do que você falou, que me chamou a atenção. Quer dizer, várias coisas me chamaram a atenção, mas você comentou a questão o baixo número de falência, né, desse tipo de crise que a gente tem exógenas. E a gente, de certa forma, dentro de um universo bem menor, né, a gente observou algo, não é parecido, mas é similar. Quando a crise aconteceu, a gente houve muita falação, muita gente falou da crise do crédito, né? Da crise do mercado, principalmente olhando na nossa ótica, a crise do mercado de capitais, dos fundos que tinham dado carteiras de crédito. E, de fato, obviamente que houve ali um período, como você mesmo colocou, de renegociação, de alongamento de prazo para pagamento, mas não houve essa quebradeira, não houve essa grande inadimplência que se esperava. Isso, dentro desse nosso micro-universo, é um pouco também daquilo que você comentou, do baixo número de falência e da recuperação rápida da economia. É isso? É exatamente isso. Eu não sou um microeconomista, mas a impressão que eu tenho é que crises desta forma que nós estamos discutindo agora, elas geram menos aquilo que os microeconomistas chamaram de risco moral. Ou seja, uma pessoa está numa situação de dificuldade e o setor bancário, alguém, aporta recursos para resolver aquele problema. Em geral, se uma pessoa está numa situação de dificuldade, é porque ela fez alguma coisa errada, né? E você dá recursos para aquela pessoa só aumenta o tamanho do problema, né? Precisa ter um diagnóstico de que foi feito errado, né? Por isso que quando uma empresa vai à falência, você tem recuperação judicial, você troca toda a gestão, tem todo lá um procedimento, que é para não dar esse risco moral de você ficar ajudando gente que está falida. Agora, nessa crise, esse risco moral é muito menor, porque as pessoas quebram, não tem nada a ver com má gestão. Não é porque o business plan das empresas está errado, né? E esse fato que é uma correlação, inexistência de uma correlação entre o negócio quebrar e algum erro da gestão, torna o ambiente todo ele muito mais favorável para que a economia se reconstitua assim que as condições permitam, né? Essa é a minha impressão, e acho que a sua experiência no seu ramo vai bem ao encontro desse diagnóstico que aparece nos dados agregados
quando a gente olha as estimativas de falência, dados de falência para diversos países, não é só no Brasil, mas os dados americanos são muito claros nesse sentido. O que a gente pode dizer? Deixa eu gastar mais 5 minutos e a gente vai para a parte das questões que eu estou curioso para ver as dúvidas. O que a gente pode pensar do Brasil? A situação que a gente está hoje. A gente vai ter que ter uma política monetária muito mais dura, o Banco Central sabe disso. A inflação, esses choques todos se acumularam e provavelmente a inflação fecha o ano um pouco abaixo de 9. Acho que é difícil atingir a meta mesmo ano que vem. Ano que vem a meta é 3,5. Acho que a inflação vai para casa de 4,5 ano que vem e atinge a meta em 2023. Como que o Banco Central vai se comportar? Essa é uma questão. E vai colocar a Selic a 14, 13 para tentar fazer a meta o ano que vem? Ou ele vai fazer uma política monetária um pouco mais branda, colocar a Selic a 9, fazer 4,5 ano que vem e esperar esse 9 até meados do ano que vem, do ano subsequente, 23, para fazer a meta em 23? Essa é uma questão que não está clara. O Banco Central ganhou a independência, mas junto com a independência veio que tem um objetivo subsidiário de suavizar o ciclo na sua busca da meta. Se ele quiser buscar a meta o ano que vem, ele vai ter que fazer uma parada mais brusca na economia. Então, essa é uma primeira questão que o Banco Central vai ter que se pronunciar e a gente vai ter que ver qual vai ser a estratégia que ele vai adotar. Não está claro para mim hoje qual é essa estratégia. Outra questão que não está muito clara é qual o cenário de atividade para o ano que vem. A gente tem a política monetária que vai ser contracionista e vai tirar PIB. Temos 1,5 ponto percentual da normalização do setor serviços para entrar no PIB. Provavelmente, como eu disse, eu acho que esse 1,5 ponto percentual eles entrarão no quarto trimestre desse ano ou no primeiro semestre do ano que vem, provavelmente espalhado nesse horizonte. E essa é uma pressão, então, para ter um crescimento adicional ainda. E tem um fato pouco observado, que eu acho que ano que vem o investimento público vai estar num nível bom. Por quê? Porque a gente falou muito dessa recuperação que é heterogênea, né? Aqueles setores mais formalizados, com trabalhadores com nível maior de escolaridade, que se adaptam a essas tecnologias que nós tivemos que usar, se adaptam melhor ao trabalho remoto. Esses setores são formalizados, em geral, e eles voltaram forte. Esses setores, e isso tudo aconteceu no período que o desemprego está elevado e, portanto, os salários estão bem contidos. Então, nós tivemos inflação alta, mas principalmente inflação ao produtor mais alta do que inflação ao consumidor, e inflação ao consumidor mais alta do que as elevações de salário. Então, é uma recuperação que favorece pesadamente o setor corporativo, principalmente o setor privado formalizado, setor de alta produtividade, que é um setor que gera muito arrecadação de impostos. Então, quando a gente olha dados da Receita Federal, pegar o acumulado de janeiro a junho, 2021 contra 2019, porque 20 é um ano atípico, descontado pelo IPCA, a taxa real de crescimento da Receita está em 7% ao ano, 5,2 pontos percentuais desses 7% é imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. É rentabilidade das empresas crescendo. Se olhar ICMS, que é o imposto importante para os estados, também janeiro a maio desse ano contra janeiro a maio de 19, deflacionado pelo IPCA, esse negócio está 12% de crescimento real. Ou seja, os estados estão com caixa em ordem, ano que vem eleitoral, eles vão ter dinheiro para investir. Essa é uma força que vai na direção de um crescimento um pouco maior. Tem, finalmente, toda a complexidade do presidente, que fica numa agenda de disputa com os outros poderes, presidente que antagoniza muito, que gera muito ruído, isso dificulta a recuperação da economia e vai na direção de um crescimento menor. Eu somo tudo isso, a impressão que eu tenho é que o crescimento vai ser ruim o ano que vem, esse ano a gente já sabe alguma coisa em torno de 5%, mas não vai ser tão ruim quanto as pessoas imaginam, porque tem essas duas forças que eu acho que não têm sido bem observadas, que é 1,5 pontos percentuais que vai entrar da reabertura dos serviços, isso deve entrar principalmente no final do ano, ou no ano que vem,
e se entrar no finalzinho do ano, aumenta o carrego estatístico desse ano sobre o ano que vem, e tem um investimento público dos estados que deve estar mais forte no ano que vem por conta da boa situação do caixa dos estados. Bem, era isso que eu queria deixar na minha mensagem inicial, e acho que a gente pode passar agora para as questões. Muito obrigado pela atenção de vocês. Samuel, a gente que agradece. Vou chamar o Alfredo. Bom, tem algumas perguntas que eu acho que já foram, pelo menos parcialmente, abordadas pelo Samuel, mas uma aqui que eu achei interessante e até mesmo complementar, essa que eu estou colocando na tela. Além dos choques comentados, o Brasil vive uma crise política de proporções importantes. Como você avalia o efeito dessa crise na recuperação econômica? E aí o meu acréscimo seria, bom, o Brasil pode perder, por conta disso, perder essa oportunidade, né, de recuperação, e não só não se recuperar, como afundar ainda mais? Essa seria a dúvida. Está no mundo. Tá no mundo. Olha, a gente afundou em 2015 e 2016. Né? Se a gente olhar o nosso recorde dos últimos 40 anos, eles foram péssimos. Né? Em relação que qualquer um de nós, da minha idade, eu, Carlos, o Brasil que a gente imaginava no início, em meados dos anos 80, olhando para frente, não é esse Brasil que a gente vive hoje. Quer dizer, num certo sentido, o Brasil, enquanto economia, enquanto sociedade, acho que a gente melhorou em muitas dimensões. Mas o desempenho econômico foi pífio nesses últimos 40 anos, o Brasil deu errado. Se alguém chegasse em 1985 e contasse para mim que o desempenho econômico do Brasil fosse esse que foi, eu acho que eu ia tentar emigrar, assim, mudar de país, a coisa está muito ruim. Então, assim, a gente sempre pode fazer coisas erradas, né? Eu costumo dizer que a Argentina faz coisas erradas há 100 anos. Era a quinta, sexta economia mais rica do mundo em 1920, hoje é a 45ª, ainda 30% mais rica do que a gente, com tanta bobagem que eles fizeram, eles ainda conseguem ser 30% mais ricos do que nós. Então, a gente sempre pode fazer coisa errada. Eu acho que aquele princípio básico de que até 2023 a gente deve voltar para a tendência que vigorava antes, eu acho que isso vai acontecer, porque isso está menos associado ao regime de política econômica, e isso está mais associado ao próprio fecha e abre da epidemia. É uma outra dinâmica. Claro que se eu estou fazendo política econômica toda errada, eu estou piorando o país, então a gente não vai voltar exatamente para aquela tendência, porque aquela tendência está piorando por fundamentos de política errada, econômica errada. Mas o princípio de que você desligou a economia, 2 meses depois você religou de novo, e vai vacinando, vai convivendo com o vírus, e a economia vai voltando a funcionar normalmente, esse princípio vai para todo lugar. Então, acho que a gente vai crescer uns 5% esse ano, e mais um tanto ano que vem o subsequente, e aí, no meio desse processo, a gente, em algum momento, vai atingir a tendência que a gente estava antes, como aquele gráfico que eu mostrei aqui no início da nossa fala. Agora, de fato, o ano que vem, ele está sendo machucado. Né? O presidente, é difícil entender a agenda, mas parece que o presidente tem outras agendas. Ele quer dar golpe, quer brigar com o Supremo, não sei direito, quer virar ditador, não sei direito qual é a agenda do presidente, e ele não faz um trabalho, uma coordenação eficiente com o legislativo. O sistema político brasileiro ele tem um princípio básico, que é o presidente é a pessoa responsável pelo interesse coletivo, pelo interesse difuso. Ele que defende o interesse difuso. Por quê? Porque a regra que o elege é maioria majoritária, é um voto majoritário. Então, se o país como um todo fica melhor, é o presidente que tem os bônus dessa melhora. Se o país piora, é o presidente que tem os ônus. O Congresso, principalmente a Câmara, em função da nossa regra eleitoral de voto proporcional em distritos grandes, você elege muitas pessoas que representam corporações ou interesses muito específicos, seja de alguma corporação ligada ao trabalho, seja de servidor público, seja de algum setor do setor privado, alguma corporação, algum setor empresarial, algum interesse empresarial, ou algum interesse local,
né, aquele vereador de Brasília, um deputado federal que representa alguma região e defende os interesses daquela região, ou mesmo deputados que representam grupos identitários, né, sejam os feministas, o movimento negro, ou o grupo LGBT, quer dizer, você tem... Os deputados têm agendas que representam parcela da sociedade, umas com muito mais legitimidade, outras com menos legitimidade, mas a Câmara não é o lugar que defende o interesse coletivo. O interesse coletivo quem defende é o presidente. Então, quando você tem... Então, é muito importante a liderança do presidente na tramitação de projetos de lei, para que os projetos de lei saiam defendendo o interesse coletivo. Tem que ter algum tipo de barganha em que, na redação da lei, o interesse coletivo esteja contemplado lá, senão a gente não vai crescer. O presidente não tem feito esse trabalho, ele não gosta muito desse trabalho e tem outras agendas. E aí os projetos de lei estão saindo muito ruins. Por exemplo, a legislação de privatização da Eletrobras foi um horror. Privatizar nesses termos é melhor não privatizar. A privatização não é necessariamente bom. Não tem uma lei da natureza que diz que privatizar é sempre bom. A gente privatiza porque quer procurar eficiência econômica, eficiência alocativa, reduzir custos e assim sucessivamente. Ora, se o processo da privatização de uma empresa vai gerar um nível de barganha tal que a gente vai atender a tanto grupo de interesse que vai espetar uma conta no Tesouro Nacional de dezenas de bilhões de reais, é melhor não privatizar. É melhor deixar estatal. Então, a privatização não é um bem a qualquer custo. Isso vale para a privatização, mas isso vale, por exemplo, para o projeto de lei da reforma do imposto de renda, que o que foi aprovado na Câmara é muito ruim, aquele negócio é um horror. Assim, aumenta a complexidade, reduz a carga tributária e não atende o princípio mais básico, que é aumentar a progressividade da estrutura de impostos, que a gente sabe que o imposto de renda nas altas rendas é regressivo. Então, como eu dei 2 exemplos, mas isso se aplica a tudo. E junta a isso o antagonismo permanente do presidente com as outras instituições da República. Isso gera um ruído imenso no mercado, tira a visibilidade e piora a perspectiva de crescimento e nubla tudo. Os mercados reagem mal, pressiona a inflação, o Banco Central vai ter que subir mais juro, vai atrapalhar a economia o ano que vem, e assim sucessivamente. Então, de fato, nós estamos nessa meiuca. Vários analistas têm números para o ano que vem de atividade muito piores do que o meu 1,5, né? Tem meio, 0, 1, uma coisa assim. E vamos ver se a gente navega bem o processo eleitoral, elege uma pessoa com cabeça do lugar e que lidere a sociedade a partir de 23 e coloque o país no caminho certo. Ótimo. Mais uma pergunta, um pouco mais técnica, né? Houve endogenização da política fiscal? O Bacen pode estar dormindo com o inimigo? Olha, eu diria que ainda não. Quer dizer, se a gente olhar tudo que foi feito, dado que o Brasil sofreu essa epidemia, com toda a tragédia social que isso representa, a gente está terminando com uma dívida PIB esse ano que vai ser bem melhor do que nós imaginávamos. É claro que 2/3 dessa, segundo minha conta, 1/3 da surpresa positiva que houve no endividamento, surpresa positiva em relação ao que se esperava em julho e agosto do ano que vem, que seria o endividamento no final de 2021, e o que a gente espera que será hoje o endividamento no final deste ano. É uma melhora de quase 14 pontos percentuais do PIB. 1/3 dessa melhora foi um crescimento muito real, melhor do que se imaginava. 2/3 foi uma inflação do PIB maior. Porque solvência, endividamento menor, a gente mede endividamento do setor público como dívida dividido por PIB. Ninguém errou a trajetória da dívida. Ou seja, o que as pessoas achavam em junho do ano passado que ia ser a dívida no final desse ano, todo mundo acertou. A gente errou no denominador, no PIB. E o PIB tem 2 componentes: o crescimento real do PIB e a inflação do PIB. 1/3 da surpresa positiva foi o crescimento real do PIB, 2/3 foi a inflação do PIB. Então, eu acho que, dado o choque que a gente sofreu e as demandas sobre o Tesouro Nacional, a gente não foi mal. Se a gente
aprovar um projeto de lei orçamentária para 2022, os 40 bi, 50 bi extra-teto, para atender algumas demandas aí, sem quebrar o teto para frente, a gente vai ter uma leve contração fiscal nos gastos da União. Como eu disse aqui anteriormente, eu acho que nos investimentos dos estados nós teremos uma expansão fiscal. Então, não acho que a gente já está numa situação fiscal ruim, mas nós não temos nós não vivemos sobre uma situação de solvência de longo prazo. Existe um buraco fiscal ainda. O que eu quero dizer com buraco fiscal? A gente sabe que quando está numa crise, o governo tem que gastar mais nos programas sociais e a receita está comprometida. Então, em crise, a situação das contas públicas está pior. Numa situação de boom econômico, de pleno emprego, a situação das contas públicas está bem. E, portanto, há uma oscilação, uma mudança da situação das contas públicas ao longo do ciclo econômico. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que existe um problema das contas públicas que é estrutural, que ocorre mesmo quando o ciclo econômico está em ordem, a pleno emprego. Ou seja, a gente tem um Estado que tem obrigações a cumprir em função de leis que foram aprovadas no Congresso, que geram um gasto que não conversa muito bem com as receitas e impostos que foram determinadas pela legislação que foi feita pelo próprio Congresso que fez o gasto. Então, você tem um Congresso que decidiu o gasto, você tem um Congresso que decidiu receita, e em condições normais, temperatura e pressão, o gasto é maior do que a receita, a gente tem um problema estrutural, um conflito distributivo, que é o Congresso que tem que resolver. Esse conflito, esse déficit estrutural, na minha conta, é alguma coisa de 300 bilhões de reais, 250 bilhões de reais, 350 bilhões de reais. Eu não sei o quanto que a gente tem que aumentar o superávit primário em condições de estabilidade, na neutralidade do ciclo econômico, para gerar um primário que estabilize a dívida pública. Esse problema vai ficar para ser resolvido pelo próximo presidente em 2023. Eu espero que a sociedade tenha amadurecido, que o sistema político tenha amadurecido e que um presidente imbuído de resolver esse problema e de gerir esse conflito distributivo negocie no Congresso formas de tapar esse buraco no horizonte de 3, 4, 5 anos. Não precisa não precisa resolver tudo num ano só, mas tem que ter um horizonte em que, num espaço de tempo, isso seja resolvido. E esse problema fiscal vai ser resolvido por medidas que aumentem impostos, reduzam o gasto ou reduzam o gasto tributário e subsídios. Carlos, tenho certeza que você tem alguns questionamentos. Se você puder fazer uma pergunta, Samuel. Eu sei que você não é micro, mas você comentou uma questão e, para nós, que estamos sempre olhando para o desenvolvimento do mercado de capitais e como ele pode viabilizar financiamento para a área imobiliária, que é uma área muito deficitária no país, né? A gente estava vendo um começo de movimentação, ainda vê, né, um começo de movimentação onde a gente começa a novos agentes entrar no mercado, seja através de estruturas de fintechs ou empresas especializadas na área de crédito imobiliário, que começam a se fundear, começam a viabilizar o seu funding no mercado de capitais, né? E isso só é possível, Samuel, porque a gente tem uma taxa de juros, que a gente tinha, né, ou ainda tem, relativamente civilizada, digamos assim, né? A gente não consegue viabilizar o financiamento via mercado de capitais, ou seja, via securitização imobiliária, com taxas de juros muito elevadas, né? A tua fala parece que está levando para um movimento onde, de novo, a gente vai dar um passinho para trás nessa fronteira aí, ou seja, estamos falando aí de taxas de juros, de novo, aí, se aproximando do 2 dígitos, é isso? E isso vai ter esse impacto que a gente imagina que, se isso chegar nesse número, certamente esse impacto a gente vai voltar para trás com relação à securitização imobiliária. É essa a tua leitura do Então, eu acho que se a gente eleger um presidente com a cabeça no lugar
e se nós voltarmos para a trajetória de consolidação fiscal em 2023, a minha avaliação é que essa subida de taxa de juros vai ser para enfrentar esse processo inflacionário, fruto de todos esses choques, do descolamento das expectativas que nós estamos vivendo agora. E depois o juro vai cair. E aí vai cair para quanto? A minha conta, os economistas trabalham com aquele conceito da taxa neutra de juros, alguma coisa que um economista sueco, Wicksell, lá no início do século XX, pensou, que a gente trabalhou melhor só a partir dos anos 90, no contexto da institucionalização do regime de meta de inflação. Aquela taxa neutra é a taxa de juros real que mantém a economia rodando a pleno emprego, sem pressionar o mercado de trabalho, sem gerar inflação de salários. Isso que é a taxa neutra. E a taxa neutra no Brasil hoje ela deve ser da ordem de 3%. Inclusive, há um mês e meio atrás, o Banco Central conduziu uma pesquisa junto a diversos operadores de mercado, exatamente avaliando qual é o valor que as pessoas atribuem à taxa neutra, e quase todo mundo acredita que a taxa neutra real no Brasil hoje é 3%. Você tem uma meta inflacionária de 3,25% a partir de 2023, então, taxa neutra nominal, 6,5% dessa ordem. Tá? Então, se a gente passar bem por esse maremoto de choques que nós estamos vivendo, e se nós voltarmos a uma trajetória de consolidação fiscal de longo prazo em 23, a Selic em 24 vai estar rodando a 6,5%, com inflação na meta. Aí já dá samba, aí já dá para... Já dá, né? Já dá negócio. É um pouco frustrante, porque a gente imaginava que, com a entrada do novo presidente, das falas que a gente ouviu do presidente da Caixa, que é o principal originador de crédito imobiliário no país, detém aí 70% desse mercado, a gente iria ver o mercado de capitais trazendo soluções, como está trazendo para vários outros segmentos da nossa economia, pequenas e médias, agora até mesmo música sertaneja está se financiando no mercado de capitais. Mas o grande desafio ainda continua sendo o imobiliário, né? O agronegócio também, mas o agronegócio tem outras alternativas, mas que também está conseguindo se viabilizar via mercado de capitais, mas o imobiliário ainda é um grande desafio, né? Com essa volta, essa expectativa de subir de novo, principalmente aqueles que não têm muito capital, que dependem do mercado de capitais, eles podem sofrer um pouco com esse cenário aí de subida de taxa de juros. Mas, bom, Samuel, estamos chegando aqui no nosso compromisso de tempo. Eu vou ter que deixar para uma outra ocasião. Eu queria muito conversar com você sobre o outro tema, né, que, aliás, ele é super interessante, porque hoje a gente teve alguns painéis onde um deles foi claramente falando de ativos alternativos, né? Falava-se da não necessidade, ou pelo menos se argumentava, né? E amanhã a gente abre com o presidente da CVM, né? Falava justamente sobre a não necessidade de regular, né? De você ter um mercado muito forte e regulado na área de, por exemplo, tokenização, que são esses ativos, essas representações digitais, né? E me lembrou muito a nossa conversa e o cenário lá que você me apresentou do Brasil final do século XIX, onde a gente não tinha um mercado de capitais extremamente avançado e sofisticado, e sem CVM, e muito mais em cima de um marco, um acordo de cavalheiro de boas práticas entre as próprias empresas que respeitavam os minoritários, né? Uma preocupação Então, isso me trouxe... Você tinha uma legislação uma lei de falência de empresas que era muito dura.
que era uma lei que foi estabelecida no último gabinete do Império, gabinete do Partido Liberal. O primeiro-ministro era, acho que, o Visconde de Ouro Preto, e se fez uma lei muito moderna de falência e que defendia muito os interesses dos debenturistas. E essa legislação permitiu um desenvolvimento imenso do mercado de debêntures de longo prazo para a infraestrutura, chegou a ter um valor de mercado de uns 15% do PIB em 1920, eu acho. 1920, 1915. E você teve, depois do encilhamento, uma legislação muito dura para disclosure de informação de empresas públicas, né, empresas de capital aberto. E essa legislação era dura, ou seja, se a justiça pegasse o executivo ou o acionista principal fraudando o balanço da empresa e fraudando os relatórios, era uma punição dura. E isso foi suficiente para, de fato, meio surpreendente, foi suficiente para desenvolver esse mercado de renda variável, de ações. E aí as empresas perceberam que elas tinham uma fonte barata de financiamento e elas mesmas passaram a se autorregular e colocando uma série de cláusulas nos contratos sociais para defender muito intensamente os interesses dos minoritários, cláusulas como, por exemplo, um limite superior de participação acionária que justificasse voto. Uma pessoa que tivesse mais participação acionária do que o limite superior não teria uma proporção de votos compatível com a participação acionária, porque excederia o limite superior. Instrumentos como esse, que até hoje são considerados modernos, sofisticados, e isso aconteceu lá, naturalmente, a partir de uma legislação muito dura de obrigar disclosure de informação, que iniciou o desenvolvimento do mercado. E a gente chegou a ter de ações, acho que 10% do PIB, a gente, em debêntures de ação, chegou-se a ter de 25% a 30% do PIB de valor de mercado. Numa economia subdesenvolvida, com instituições frágeis, como era o Brasil da República Velha, é mesmo surpreendente que isso tenha acontecido, mas isso aconteceu. A gente financiou ferrovias, serviços de utilidade pública e empresas com esse tipo de instrumento. Depois teve o fim do padrão ouro com a Primeira Guerra Mundial, que gerou muito problema, e quando a gente foi para o Vargas, no Estado Novo, aí a legislação toda mudou e a lógica de funcionamento do mercado de capitais mudou, porque a gente optou por colocar o setor público intermediando a alocação de poupança do país. E quando você coloca o setor público intermediando a alocação de poupança do país, o ideal é que as empresas sejam familiares. Empresas familiares se desenvolvem melhor. Porque a empresa familiar tem um dono, esse dono conversa com o rei, porque o rei é o Estado que manda na intermediação da poupança do país, o custo de transação diminui na negociação se você tem uma família que é dona do negócio, nessa lógica. E essa lógica que fez com que os mercados de capitais de 1930 em diante fossem destruídos. Talvez agora a gente esteja, desde o plano real, com a estabilização, nós estejamos uma longa trajetória para tentar reconstruir isso que nós já tivemos num passado mais distante. E apenas duas leis, né? Uma forte lei de transparência e uma lei de falência. Isso Exatamente. Foi suficiente. Isso foi suficiente. Para você construir um mercado de capitais eficiente. Samuel, muitíssimo obrigado. Um grande prazer. Uma aula para todos nós. Então, deixo aí as considerações finais e só tenho a te agradecer. Quer fazer alguma consideração? Oi? É um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido muito claro. A gente tem um desafio para o ano que vem. Eu estou relativamente na ponta otimista, por conta desses dois fatores que eu mencionei aqui, um investimento dos estados maior do que se imagina e um crescimento ainda a vir por conta da reabertura das economias, mas a quantidade de ruído que a política tem produzido, acho que difícil até o meu otimismo se sustentar. Oxalá 22 seja melhor do que aparece aos olhos de hoje. Assim seja. Samuel, muito obrigado. Obrigado a todos. Terminamos aqui hoje o primeiro dia do Bar Day, com uma excepcional palestra do Samuel.
E convido vocês, a partir de amanhã, 9 horas, a gente volta à tona com o presidente da CVM, onde a gente vai explicar para ele que não precisa de tanta norma, não é, Samuel? Basta ter 2 leis que a gente resolve o problema e traz o mercado de capitais de volta. Muito obrigado, gente.